Sagrada em Números capítulo 12 e deixe também aberto em Números capítulo 20. Então você vai deixar Números 12 e Números 20 aberto, porque eu vou te mostrar aqui dois estados de espírito, ou dois comportamentos que o grande Moisés teve, e os comportamentos são distintos, os comportamentos eles são diferentes, e automaticamente o seu destino ele foi extremamente afetado por esses comportamentos. E o principal, escute bem que eu vou falar, foram comportamentos, e você fale comigo em voz alta, em momento de briga, diga em momento de contenda. Pergunta que eu faço para todos vocês aqui: quem de vocês aqui já teve discussão com alguém? Por que você fez? Porque quem não teve, né? Então olha para o teu irmão e diz assim: toma cuidado. Cuidado. Pastor, por que eu tenho que tomar cuidado? Porque nesses momentos, aquele momento ali da discussão, da contenda, você pode tomar uma posição errada que pode prejudicar você futuramente, tá? E quem sabe, muitos de nós que estamos aqui já fomos prejudicados em algum momento na nossa vida, porque nós não soubemos lidar com aquilo. E geralmente as nossas discussões, as nossas contendas, não são com pessoas estranhas. As nossas contendas, as nossas discussões são com pessoas próximas. É geralmente com o marido, esposa, fala aí, filhos. Quem já teve discussão com filhos? Já? Então você vai ver que o nosso destino ele pode ser mudado a qualquer momento. Levanta a mão quem já teve discussãozinha com o marido ou esposa. Bastante? Quem já teve discussão com um colega de serviço? Deixa eu fazer uma pergunta, o pastor Mateus está aqui agora. Está aqui o pastor Mateus, está aqui o pessoal do louvor. Já teve discussão no louvor? Não? Já. O pessoal do ministério, já tiveram discussão? Já não. Então toma muito cuidado com o comportamento. Então quem deixou aberto Números 12 e Números 20? Deixou aberto? Tá. Números 12, versículo 1 diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Então Moisés, que era o grande libertador do povo de Israel, o grande legislador de Israel, ele tinha esses irmãos aqui, tanto a Miriam e o Arão. A Miriam foi aquela que acompanhou Moisés no cesto de betume, no cestinho, ela que foi acompanhando Moisés até ele chegar na filha de Faraó. Quem conhece essa história sabe o que eu estou falando. Então o que acontece? Eu acho que a Miriam, ela tinha um pouquinho assim de mãe de Moisés. Quem já teve uma irmã um pouco mais velha assim, que meio que tua irmã e mãe. E aí o que acontece? Esse tipo de pessoa, eles têm a tendência de dar pitaco na nossa vida, né? De dizer assim, que tem que fazer, que não tem que fazer. E o Moisés então tomou uma mulher de Cuxi, uma cuxita, e dá a entender que essa mulher era de cor. E o Moisés tomou por mulher, como você vê aqui escrito. E ela não gostou, nem ela, nem o Arão. E eles foram lá e começaram a bater de encontro com Moisés. E por causa dessa mulher cuxita. De repente você não é por causa da mulher cuxita, mas de repente você é por causa de uma casa que você comprou. Ou de repente de um carro que você comprou, ou de repente alguma coisa que você fez, você tomou uma posição, você saiu daqui, foi para lá, sei lá, você fez alguma coisa, e alguém da sua casa, ou alguém perto de você não gostou, e começou a contender com você, bater de frente, que isso aí não pode, que não sei o que, e tal. E a Bíblia Sagrada diz agora, no versículo 2, ele diz assim, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? E agora atenção isso aqui agora, pessoal, e o Senhor ouviu. Olha para o pastor Michael, todo mundo você nunca mais esquecer. Eu quero que você dê um glória a Deus antes de eu falar. Todas as pessoas que brigam com você, Deus está ouvindo. Quando eles começaram a brigar com Moisés, essa última parte do versículo eu acho ela linda. E o Senhor o ouviu. Então você pode ficar mais tranquilo, você começa a ficar mais em paz, quando você sabe que Deus está por detrás e está escutando todos os bastidores do que estão falando de você. E não só Deus. Um dia eu me lembro até hoje que eu estava num escritório lá, sentado, e o pessoal não sabia que aquela parede era fina e do outro lado estavam conversando. E estavam falando de mim. E eu estava sentado lá e eu escutei
tudo. E quando entraram no meu escritório, pastor querido, eu disse, só faltou assim, cascavel, né? Mas Deus mostra. Mas o mais importante, sabe o que é? Diga assim, Deus ouviu. E o Moisés sabia disso, pessoal. Porque o comportamento do Moisés, ele vai ser baseado nisso, que diz assim agora. E era o varão Moisés, fala assim comigo todo mundo, muito manso. Mais uma vez. Você sabe o que é uma pessoa mansa? O que é uma pessoa mansa? Mas não é só calmo. Eu vou te falar agora, eu acho que você nunca entendeu a palavra manso da forma que eu vou te falar. Manso é uma pessoa que está cheio de força, está cheio de raiva, mas consegue se controlar. Então não é uma pessoa calma, é uma pessoa exatamente. É aquela pessoa que por dentro ela pode estar assim, vou esganar. Mas ela não faz. Isso é uma pessoa o quê, pessoal? Mansa. Então diga, o manso é a pessoa que tem força sobre controle. Aleluia. Deu para entender? Porque a pessoa pensa que a pessoa mansa é aquela pessoa calma, aquela pessoa parece que toma até uma pancada na cabeça. Não, o manso é aquele que tem força sob controle. É aquela pessoa que aquilo ali está incomodando a pessoa demais, mas ela não toma nenhuma posição. Diga manso. Você lembra o que Jesus ele disse? Aprendei de mim que sou manso. Ou seja, eu também me iro, mas não tomo posições sobre a minha ira. Fico chateado, mas me controlo. Eu sou uma pessoa que eu sinto por dentro o que está acontecendo, mas eu não exteriorizo isso. Isso é o manso. Então ele estava ali incomodando Moisés. Agora você diga, mas ele está controlado. E nesse momento que o Moisés ele é muito manso, como você vê na Bíblia Sagrada, diz que mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Você sabe como é que eu vejo a palavra manso também? Em Efésios capítulo 4, versículo 26. Você não precisa ir lá não, ele vai só colocar para nós aqui na tela. Olha só o que diz, irai-vos, mas não. Isso para mim é ser manso. Você fica irado, mas você não peca. Você está entendendo o que é o manso? O manso é a pessoa que fica chateada, ele fica aborrecido com aquilo ali mexe com ele, mas ele não peca. Por quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você fica aquilo ali por uns momentos, mas daqui a pouco aquilo ali vai embora. Você esquece, aquilo ali sai, aquilo ali não fica contigo. Você não guarda mágoa, você não guarda ódio. Então isso que é você ficar tranquilo, isso que é você ser manso. Manso também na Bíblia Sagrada está em 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20, não precisa você ir lá também. Só vou te mostrar aqui rapidamente para você ler, para você entender o que é manso. Manso é isso aqui, pessoal. Porque que glória será essa? Que se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então uma vez uma pessoa me disse, ai pastor Michael, tem uma vizinha lá que está falando um monte de coisa de mim, pastor. E fala, pastor. Eu estou ficando bravo com esse negócio. E eu perguntei, e o que ela está falando é verdade? Ela disse, é. Então se é verdade, então tudo aquilo que falam para mim e para você, você tem que analisar. Será que não é verdade? Que daqui a pouco a pessoa diz assim, porque você é isso, aquele outro. Não gostei, mas você é ou não é? Sou. Então você tem que ver, você tem que começar a analisar. Porque a Bíblia diz assim, se pecando sois bofeteados e sofreis, que glória será essa? Atenção, hein? Mas se fazendo o quê? O bem, você está correto. Se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável. Agora escuta só isso aqui, por que é agradável a Deus? Porque para isto fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Agora vai falar o exemplo de Jesus, olha só, o qual não cometeu pecado, e nem se achou na sua boca engano, vírgula, o qual quando injuriavam, o que diz aí, pessoal? Põe esse versículo aqui na linguagem de hoje para eles entenderem melhor o que é injuriar e tudo mais. Linguagem de hoje, ó. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. É fácil isso aqui? Mexe contigo? Quem já foi insultado algum dia? Já foi insultado dentro de casa por um marido, pela esposa, pelo filho? Já foi? Quando insultado, diz que ele não respondia com insulto, ele não batia de frente. Agora, como eu disse, isso é manso, dá vontade de você fazer, dá vontade. Mas como disse meu falecido pai, que está com Jesus hoje já, vontade é uma coisa que dá e passa.
Isso aí é uma coisa que está dando vontade de você revidar, dá vontade de você dar uns tapas, mas você não faz. Ó. O quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçava, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Escuta só o que eu estou falando a você. Toda vez que você fica bravo, irado, chateado, mas você não toma nenhuma posição na ira, Deus vai aparecer. É isso que eu quero te mostrar. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe o que você está passando dentro da tua casa. Deus sabe tudo que você está passando. E se Ele observar que você fica manso, você se controla, volta lá em Números 12, onde pedi você não sair, né? Que diz assim no versículo então 3: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, novamente falando, o Moisés ele não tinha lepra espiritual, uma lepra emocional. O que é lepra? Você não sente. Então, quando começaram a enfiar o dedo na cara de Moisés, ele sentiu, mas ele não fez. Lê o próximo versículo agora, só a primeira palavra. Lê, só a primeira. Logo, se prepare que Deus toma partido logo, porque Deus está ouvindo. Ele toma partido daquilo. E logo, olha o que diz, ó. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. E agora você vê o versículo 5, vamos lá. Então o Senhor desceu. Diga amém. Então o que eu percebo? Como é que eu faço para Deus descer? Fique manso. Fique manso, se controle. Só que mansidão é uma das características do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então você tem que pedir para Deus: Deus, eu quero andar mais em espírito. Como é que eu faço para andar mais em espírito? Alimente o seu espírito, escute mais a Bíblia Sagrada, ore mais, fique mais em contato com Deus, venha mais à igreja, e você vai ficar em espírito. E quando por acaso te atacarem, quando por acaso se levantarem contra você e contenderem contigo, seja onde for, não esqueça disso: se você ficar manso, você vai atrair Deus para resolver. E foi o que aconteceu, porque a Bíblia diz que Deus desceu, e lá no versículo 9 diz assim, eu vou pular para que a gente não demore, né? No versículo 9 diz, você lê comigo: e a ira de quem? Do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Diga: a ira do Senhor. Como é que o Moisés estava? Manso. E acendeu a ira de quem? De Deus. Quando você fica irado, Deus deixa você resolver. Quando você fica chateado e você começa a meter a mão para tentar resolver aquilo, Deus diz: bom, se você está resolvendo, então eu não vou resolver. Eu acho que você por acaso já deve ter lido algum dia na sua Bíblia Sagrada, e eu acho interessante o Isaías 64 versículo 4, não precisa ir lá também, só anota aí no seu estudo. Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Vamos lá. Que trabalhe para aqueles que nele não vou fazer nada, Deus vai fazer a obra. E eu digo para você, irmão, Deus ele trata com as pessoas. Deus ele trata. Se alguém está te atacando, faça isso: eu estou esperando em Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti. Aleluia. Uma vez tem até uma piada que um cara fez para mim, um nordestino estava passando pelo Rio Grande do Sul vendendo rede, acho que era rede que ele estava vendendo, era rede. E ele parou na igreja lá, só para fazer essa pergunta para mim: ô pastor. E eu disse: tudo bem, irmão, como é que você está? Aí, pastor, vendo rede, vim fazer só uma pergunta para o senhor. Tem alguma coisa que Deus não vê? Aí eu disse: não, Deus vê todas as coisas. Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em toda a terra e tal, não sei o que. Expliquei para ele que os anjos são cheios de olhos. Não, mas tem uma coisa que Deus não vê. Eu falei: não. Daí comecei a explicar para ele, daqui a pouco ele começou a me deixar, eu comecei a perder a mansidão. Eu comecei a me descontrolar e disse: tá, irmão, então fala aí, porque eu tenho tempo que fazer minhas coisas também, né? Pastor, fica brabo. Não, mas tem uma coisa que Deus não vê. Fala, desembucha, homem. Ele diz: Deus não vê outro Deus além dele. Aí eu tive que dar parabéns para ele. Porque a Bíblia diz, né? E Deus, nem com os ouvidos se viu um Deus além de ti, né? Então Deus não vê outro Deus além dele. Mas vamos lá. Que trabalha para aqueles que nele. Então Moisés está fazendo alguma coisa? Não. Então quem vai fazer? Então fique calmo que Deus vai trabalhar para você que está esperando em Deus. Ele vai fazer a obra. E ele desceu. Então a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu quando Moisés estava manso.
E a Bíblia Sagrada fala agora aqui no versículo 9, onde você está comigo, né? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam e ela estava leprosa. Então eu aprendi uma frase com um amigo meu. Até me visitou ontem esse meu amigo, hoje ele está ajudando o pastor Lauro lá em Porto Alegre, o pastor Peterson. Ele falava uma frase muito tempo atrás, e essa frase eu guardei no meu coração. Digo, o justo não se justifica, Deus o justifica. Então você vê que a mulher que atacou Arão ficou doente, a mulher que atacou Moisés ficou doente, que era a irmã dele, e ele ficou ali, sabe, sem fazer nada. Então, o Moisés não precisou entrar em ação, Moisés não precisou dar um tapa nela, Moisés não precisou fazer nada, ela ficou doente. E na hora que ela ficou doente, acontece uma coisa muito inusitada. No versículo 11, então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas te rogo sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então, quando ela fica doente, o que acaba acontecendo? Tanto Arão quanto a Miriam, eles conseguem reconhecer que eles estão errados. Então Deus vai fazer essa pessoa reconhecer que ela está errada contra você. Deus tem a forma de fazer para que seu filho reconheça, não que ele vai ficar doente, não que ele vai ficar leproso, mas Deus tem os meios de fazer as pessoas acordarem, Deus tem os meios de fazer as pessoas despertarem. Então Deus usa alguma coisa, e não vai ser você, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você já leu isso na Bíblia Sagrada? Então quando você começa a fazer as coisas pelas próprias mãos, fala comigo em voz alta, caçar bruxa. Quando você começa a querer caçar bruxa, você vai atrás, você quer ver, não, eu vou derrubar, essa pessoa fez isso para mim, eu vou atacar ela, porque eu vou fazer a caveira dela, porque eu vou fazer alguma... Não vai dar certo esse negócio. Porque Deus aí não vai trabalhar, porque você não está esperando nele. Agora, quando você faz que nem o Moisés fez, Deus vem e entra em ação. Então a pessoa perde alguma coisa. No caso aqui você viu que o Moisés perdeu alguma coisa? Não, quem perdeu? A Miriam, o que ela perdeu? A saúde. Então você vê, se eu fico calmo eu não vou perder nada. A pessoa que está me atacando, a pessoa que está se levantando contra mim, ela que vai perder, porque o Senhor está ouvindo. Deus está ouvindo, e Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de equidade, Ele sabe fazer a coisa. E aí a Bíblia diz que eles começaram a dizer que pecaram, e no versículo 12 diz: ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, que tem a metade da sua carne já consumida. Ela começou a ficar branca. Você já viu quando o nenê ele sai da barriga da mãe, como é que ele fica? Ele não fica todo melado assim com uma gosminha? Fica ou não fica? Eu lembrei do Felipe quando saiu da barriga da Catiane assim, ele ficava com as mãozinhas assim, todo, e a pessoa esfregava a cabeça dele. E agora vai acontecer com o Mateus a mesma coisa. A minha esposa nem sabe, vou falar para vocês de antemão, vai ser Mateus e Isaac, Deus me deu nessa madrugada que passou na outra. O nome vai ser como, pessoal? O Mateus e Isaac, pode ser quem sabe futuramente o próximo pastor de vocês. Bom, voltando a comentar. Aleluia. Pastor, mas se ela não quiser, sou eu que vou fazer o registro mesmo, ela vai estar lá fazendo negócio? Eu vou... Mas o que é isso aqui? Tá, fica só entre nós e as pessoas que estão assistindo no Brasil e no mundo. Fica só entre nós aqui, o pessoal que está... Tá, voltando aqui a falar. Ela ficou assim como se fosse, sabe aquela gosminha que quando a criança nasce? Ela ficou desse jeito, toda leprosa. E a Bíblia Sagrada diz agora que é a primeira vez que Moisés vai falar. Versículo agora 13. Então Moisés, o que ele fez, pessoal? Ele bateu de frente com ela? Não, a primeira vez que Moisés fala nessa passagem, com quem que ele fala? Se você tem que falar com alguém, você tem que falar com Deus e não com essa pessoa. Não bate de frente com ela, não grita com ela, não levanta a voz. Ai pastor, mas eu estou com vontade de rodar a baiana. Já escutou rodar a baiana? Sabe o que significa rodar a baiana? Manifestar demônio. Então não rode mais a baiana. Não manifeste mais a entidade. Não dá lugar ao diabo. Se levantou contra você, seja manso. Manso não é a pessoa pacata, parece que tem uma pessoa besta. Não, o manso é o que se controla. Dá vontade de falar, dá vontade de enfiar o dedo na cara, dá vontade vou me controlar. Porque se eu me controlar naquele momento, eu for manso, que é uma característica do fruto do Espírito, eu não vou perder nada, mas a pessoa que está me atacando vai perder. E eu, quando tiver que falar, não vou falar com ela. Eu vou clamar quem?
a Deus, e eu vou clamar dizendo: bem feito, obrigado Deus, meu Deus, eu sou ungido, não se toca no ungido do Senhor. É assim? Não, isso é um sentimento de ódio, que tem gente que faz isso. Eu sou ungido do Senhor. Que ungido? Para que você gosta, irmão. Sabe qual foi a oração que Moisés fez por ela? Ó Deus, rogo-te que a cures. Sempre, irmão, uma pessoa que é mansa, ela não tem desejo de retornar aquilo que a pessoa fez contra você. Você tem sempre vontade de tratar essa pessoa ao contrário. Se essa pessoa atacou você, ela ficou doente, você tem vontade que ela cure. Você ainda vai orar por muitas pessoas que te atacaram. Você vai clamar por pessoas que fizeram mal contra você. Você vai pedir para ela ser próspera, para ela ser abençoada. Vai surgir oportunidade, você vai orar por muitas pessoas que fizeram mal para você. Escuta o que o pastor Mike está falando. Não tenha a vontade de retornar para a pessoa que ela te fez. Não trate o mal por mal, trate o mal por bem. Primeira vez que Moisés fala nessa passagem, ele está calmo. Quando viu que ela ficou doente, rogou para que ela ficasse curada. E você vai rogar, como você viu, né? Então a primeira vez ele ora. Então o manso, diga assim: o manso não tem mágoa. O manso não tem mágoa, o manso não tem aquela vontade de retornar. Aí diz assim agora: e respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe cuspira no seu rosto, isso é um costume que tem em Israel. O pai cuspia no rosto da criança que atacava. E se o seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois seja recolhida. Então ela vai ficar curada? Vai ficar curada, mas ela vai ficar de molho 7 dias. Então muitas vezes acontecem certas coisas com a gente, é um pai tratando com a gente. Você vê que Deus tratou com a Miriam com uma doença. Olha para o pastor aqui, ó. Deus tratou com a Miriam com uma doença, mas ele estava se sentindo como se fosse o que dela? O pai. Você vê, para nós é uma lepra, para Deus foi um cuspe. Que doido. Isso aqui é de assustar, né? Para Deus é como se fosse um cuspe. Ele cuspiu. Ela vai ficar 7 dias com essa doença, mas depois ela vai ser recolhida. E olha só o que diz a Bíblia Sagrada: e assim Miriam foi detida fora do arraial. Diga assim: castiguinho. Um castiguinho de leve. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E você lê isso aqui, ó: e o povo não partiu. Esse aqui é o problema. Toda vez que tem discussão, toda vez que tem contenda em casa, a nossa casa ela fica detida por uns dias. A nossa família fica detida porque a casa dividida tem uma tradução que diz não prospera. Por isso você tem que tomar cuidado, porque ela ficou doente, mas todo o arraial ficou parado. Então toda vez que tem muita discussão, confusão, a nossa casa não flui, não vai para frente. E diz que todo o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. O pessoal parou ali. E no próximo versículo diz no 16: porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Diga aleluia. Então você percebe na Bíblia Sagrada que aqui o Moisés foi manso e Deus resolveu. Diga, ele não perdeu nada. Ela perdeu por 7 dias, ficou curada, segue viagem. E aí você viu que segue viagem. Como é que o pessoal diz, né? Toca o barco, né? Toca o barco, segue viagem, segue a vida. Como é que fala? A vida que segue. Isso, fala a vida que segue. Pronto, vida que segue. Só que lá na frente, em Números capítulo 20, aqui acontece um pouco diferente. É o mesmo Moisés. Diga comigo, o mesmo Moisés. Só que aqui ele não vai conseguir se controlar. E a Bíblia diz no versículo, pessoal, 2, diz o seguinte. Não, vamos ler o versículo 1 mesmo. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam e foi sepultada. Então Moisés já está no momento de luto. Luto, a pessoa fica mais sensível. Segunda coisa que aconteceu: e não havia água para o povo, então tinha uma necessidade. Diga, luto e necessidade. Então começou a juntar muita coisa. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. Fala, briga. Então lá com a Miriam, diga, só briga. Só que agora aqui juntou luto, necessidade e briga. Então aqui está dando uma aumentada. E de vez em quando é isso aqui que acontece. Muitas vezes a gente só tem contenda com a pessoa, a gente consegue se controlar. Mas quando começa a misturar muita coisa,
Quando começa a ficar uma coisa, uma atrás da outra. Então o povo está passando necessidade, a Miriam morreu naquele deserto, o negócio está ruim, está complicado. Olha o que aconteceu agora. O povo começou a reclamar no versículo 3, ó. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aí? Nós e os nossos animais. Começaram a culpar o Moisés, no dia de luto, num deserto, com necessidade, e a irmã dele tinha morrido. Olha o versículo 5, por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer esse lugar ruim, e não é de cereais, nem de figos, nem de vides, né? Nem de romãs, nem de água para beber? Então aquela reclamação, insatisfação. Próximo versículo 6, então Moisés e Arão se foram diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram o seu rosto sobre terra, e a glória do Senhor apareceu. Olha para o pastor Michael, até aqui está tudo certo, o Moisés está fazendo o papel certo. O pessoal começou a reclamar, ele está de luto, com a necessidade, ele foi lá e se jogou aos pés do Senhor e pediu ajuda. E aí a Bíblia diz que a glória de Deus apareceu, e disse o Senhor, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai a rocha, e dará sua água. Fala comigo, falai. Deus quer que seja tudo resolvido como, pessoal? E não ferindo, tá? Olha bem para mim, não sei para quem eu estou falando aqui, ou em casa, não sei para quem que é. Deus, Ele quer que você resolva as coisas falando, e não machucando. Você lembra quando pegaram Jesus, e aí o Pedro puxou uma espada, o que ele fez na orelha do Malcom, que era o soldado? Ele fez assim, mas ele não foi para dar na orelha, ele foi para dar na cabeça. Só que o cara, Matrix, o cara deu uma esquivada assim, e ao invés de cortar na cabeça e matar o cara, cortou só. Jesus pegou a orelha e colocou a orelha de volta, e quando Jesus colocou a orelha de volta, o que ele disse para Pedro? Abaixa essa espada, guarda essa espada, porque aquele que viver da espada vai morrer pela espada. Então, ao invés de cortar a orelha, prega na orelha deles. Então Deus, Ele não quer que você resolva as coisas ferindo, Ele quer que você resolva as coisas falando. Então Deus disse, falai a rocha. Você vê que coisa interessante, fale aquilo que é impossível, fale aquela coisa que não tem como sair. Tem como sair água da rocha? Mas se Deus te deu uma palavra para você falar, hoje Deus está mandando, resolve isso aí conversando, resolve isso aí falando, não levanta a mão, não bate, não empurra, não xinga, não pega pedaço de pau, não pega coisa para bater, não fere, não machuca. Falai a rocha, que é uma coisa dura, que não tem vida, aparentemente não vai te escutar, é uma rocha. Falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Diga amém, Jesus. Irmão, falando a gente vai tirar a água da rocha. Não, acho que você não entendeu, vou repetir de novo. Se você falar corretamente, vai sair água de onde não tem como sair. Você vai mudar coisas que não tem como mudar, coisas que são inanimadas, coisas que não têm vida, coisas que não têm capacidade. É dali que vai sair, irmão, aquilo que vai me sustentar e vai sustentar você. Falai a rocha, e lhes tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e os seus animais. E ele fala mais ainda, né? Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E agora escuta, ó. E Moisés e Arão reuniram o povo perante a rocha, e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes. É o mesmo Moisés ou não é? Mas o estado de espírito está abalado. Quem falou abalado? Abalado. Aqui não é o mesmo Moisés, mas ele não é um muito manso. Ele não está aquele cara tranquilo, ele não está aquele cara calmo. Só que isso aqui é uma coisa que me assusta um pouco. O que me assusta um pouco? Deus falou ou não falou com ele? Deus apareceu ou não apareceu para ele? Ele não mudou, ele continuou bravo. Então de vez em quando Deus fala com a gente, parece que aquele nosso estado de espírito não muda. Parece que aquilo ali, sabe, eu não sei, é uma coisa que não mudou. E ao invés dele falar com a rocha, ele disse assim, ó, ouça agora seus rebeldes. Você vê que não teve esse tratamento com a Miriam. Você vê com esse povo, ó, ouça agora rebeldes. Porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros? Por acaso você acha que vai sair a água dessa rocha? Será que vai sair para vocês beberem? E eles ficaram olhando para o Moisés, e o Moisés bravo, e a Bíblia diz, e Moisés levantou a mão, e o que ele fez? Falou ou feriu? Porque todo ferido fere. Escuta, eu estou falando assim, ó, geralmente todo ferido, o que ele faz? Ele fere, ele não fala, ele machuca os outros. Geralmente a pessoa que está machucando os outros, que ela está
machucada, exato, ferido, fere. Luto, necessidade, deserto, o pessoal reclamando, insatisfação, culpando Moisés. Ele foi e pô, bateu, ó. Ele diz assim, ó, ele levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. Então diga, teve resultado. Teve ou não teve resultado? Teve, ó, e saíram muitas águas e beberam a congregação os seus animais. Só que aqui foi Deus que fez essa obra ou foi Moisés? Aqui foi Moisés. Então tem vezes, como você viu em Números 12, é Deus que faz. Foi Deus que permitiu com que a Miriam ficasse leprosa. Aqui Deus falou como é que o Moisés tinha que fazer, mas Deus não foi glorificado. Aqui foi o Moisés que fez sair água da rocha. Foi ele que fez, não foi Deus. Ele não obedeceu o que Deus mandou. E qual foi o resultado? Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés, visto que não creste em mim, você não executou o que eu falei, para me santificares diante dos filhos de Israel. Por isso, atenção, hein? Não fareis entrar este povo na terra que eu lhes dei. Atenção, olha o pastor. Em Números 12, o Moisés perdeu alguma coisa? Não, quem perdeu? Quem atacou ele? Foi a Miriam que perdeu a saúde. Aqui, o povo perdeu alguma coisa? Não, o povo ganhou água. Água. O pessoal bebeu até encher a pança ficou. Quem perdeu aqui? O Moisés perdeu. Então o meu estado de espírito, ele vai afetar o meu destino. O seu estado de espírito manso, você não perde nada. Outra pessoa pode perder, mas você não perde nada. Quando eu me descontrolo, fico com raiva e começo a chutar, gritar, empurrar, brigar, e eu não trato as coisas falando, sou eu que vou perder alguma coisa. Então todas as vezes na minha vida que eu me descontrolei, gritei, alguma coisa eu perco. Agora quando eu me controlo, eu sou manso, eu não perco, eu ganho. Eu sou abençoado. Então a partir de hoje eu quero fazer uma oração aqui por você, nessa quarta-feira e nas próximas quartas-feiras, para que nós sejamos mansos. Quando surgir qualquer contenda, quando surgir qualquer necessidade, quando surgir qualquer dificuldade, eu quero me acalmar, eu quero ficar mais tranquilo. Eu quero ser aquela pessoa que eu vou conseguir, sabe, tratar com as pessoas falando e não atacando, ferindo, dando coice. Porque eu não quero que vocês percam mais nada. Eu quero que Deus venha operar na vida de vocês. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Quem entendeu os 2 estados aqui, pessoal? Quem entendeu? Então o primeiro estado de espírito de Moisés, ele foi abençoado. O segundo estado de espírito, ele perdeu. E lá em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, abre rapidinho para nós aí. Olha para o teu irmão e diz assim, cuidado com a braveza. Fala aí, cuidado com a braveza, mano. Quem é mais bravo aí, levanta a mão aí de vez em quando, mano. Agora ninguém é bravo. Não, agora eu estou calmo, pastor. Pastor, se pastor pisar no meu pé na porta, eu vou dizer, oi querido, pisa no outro também, agora que hoje eu estou bem. Como é que diz o louvor? Hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Diga, hoje sou dia de sol, mas já fui temporal. Olha só o que diz Deuteronômio 3:23. Também eu pedi a graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, olha só, põe, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Agora o próximo versículo. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra, que está da além do Jordão, esta boa montanha o Líbano. Atenção agora. Porém o Senhor se indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, o que ele disse? Basta, não me fales mais nesse. Por que Deus disse assim, ó, mais uma vez, o que ele tinha que ter feito com a rocha? E Deus disse assim, ó, agora que você está querendo falar, não me fala mais. Você tinha que ter falado lá atrás. Você tinha que ter falado lá atrás você não falou, então você perdeu. Então não me fales mais nesse negócio, não vai entrar. Ai pastor, o Moisés perdeu a salvação. Não tem nada a ver de perder a salvação. Ele só perdeu o final do desfecho da história dele. Por isso que você lê o livro de Josué.
Você sabe que existe o livro de Josué na Bíblia Sagrada? Porque um dia o Moisés, em vez de falar, bateu. Então o desfecho final, ele ficou de fora. Ele não conseguiu, diga comigo, completar. Isso. E quem não quer mais perder nada, levanta a mão. Então põe a mão na cabeça e assim, me acalma assim. Diga, vou falar em vez de bater. Aplauda bem forte ao Senhor. Não vou deixar o meu destino ser afetado. Aplauda bem forte aos céus.